nós vimos nas aulas passadas a questão dos dons motivacionais dados pelo Pai, tá certo? E havia sido explicado para vocês que a motivação é algo que uma pessoa tem dentro de si. É um impulso interno. E esse impulso interno, muitas vezes, ele nos é colocado através da nossa liderança, ou através de uma pessoa que sabe nos motivar. No nosso caso específico aqui, Deus Pai. Os dons ministeriais, nós precisamos primeiro, então, entender... Como se tira isso aqui do bolso? Ministro. O nosso dicionário diz que ministro é aquele que executa desígnios de outrem, tá certo? É um auxiliar direto, né, de alguém. Então, veja bem, ministro é uma pessoa que exerce uma atividade especificamente em obediência a alguém que tem uma posição hierárquica mais elevada, tá certo? Quando nós lemos o texto de Efésios, nós entendemos que foi o Senhor Jesus Cristo que estabeleceu esses dons que nós estamos contemplando aqui. Sabemos que é Jesus Cristo porque no versículo anterior, a partir do 8, fala que quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E depois, abaixo, vem, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço. É essa a conotação dos dons ministeriais. Existe aqui, né, o primeiro dom que é colocado, apóstolos. Nós temos, na realidade, 5 dons, que são ministérios diretos concedidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra apóstolo, tá certo? Significa aquele que é enviado. Veja, no OAS também diz que foi cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, ou membro da igreja que primeiro pregou a fé cristã em uma determinada região, ou um missionário, tá certo? Ou seja, eu gosto mais daquele texto que diz, aquele que se dedica à defesa e propagação de uma doutrina. Existem algumas coisas, alguns vícios e alguns erros no uso dessa palavra apóstolo. Primeiro, apóstolo não é uma posição hierárquica. Apóstolo é uma função, tá certo? Eu já vi muitas pessoas se autodenominarem apóstolo porque querem ser mais importante do que os outros. Porque querem se colocar numa posição, né, que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, assim como ele escolheu os 12. Mas apóstolo, na realidade, é aquele que vai lançar os fundamentos de uma doutrina numa determinada região, tá certo? Ele estabelece esses princípios doutrinários, ele estabelece inclusive até uma hierarquia depois das pessoas com quem ele doutrinou, e vai embora, e vai adiante, e vai novamente continuar a divulgação do Evangelho. Só por essa característica que o apóstolo não fica no local, ele é transitório, ele fica apenas durante um certo período e depois parte para uma outra região, já mostra que nós temos alguns apóstolos aí que não tem nada a ver, não é verdade?
Profeta. Aqui eu preciso tomar um certo cuidado, porque nós vimos falar sobre profecia como dom do Pai, estamos ouvindo falar agora de profecia como dom do Filho, e ainda vamos falar de profecia no dons do Espírito. Eita! E agora, existe diferença? Sim. Na realidade, nós vimos no primeiro estudo que os profetas de dons motivacionais dado pelo Pai, a tônica, a ênfase era o quê? Admoestar contra o pecado. E nós vamos ver todos os profetas do Antigo Testamento fazendo isso. Todos eles estão admoestando a nação. Saiam desses caminhos, voltem para o Senhor. Não é por aí. Se vocês não saírem disso, vai acontecer isso, isso e aquilo. Agora, aqui, quando nós estamos falando nessa profecia pelo Filho, nós estamos dando mais uma ênfase em previsão do futuro, tá certo? É esse dom especial, ou por inspiração divina, vaticinar, tá certo? Veja que o interessante é que lá atrás, no passado, nós vimos muitos profetas, né, darem uma profecia e depois simplesmente mudarem a profecia. Como é que é isso? Estão lembrados, né, do rei Ezequias? O profeta chegou para ele, Natan, se não me falha a memória, alguém me ajuda aqui, foi lá e falou, olha, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Que profecia bacana, não? Imaginou um cara chegar assim, olho no olho e falar, olha, acerta a sua vida porque você vai morrer. Quem gostaria de receber uma notícia dessa? Eu confesso que eu gostaria. Eu estou que nem o apóstolo Paulo, meus amados. Ficar aqui com vocês é muito bom, mas estar com Jesus é muito melhor. A verdade é que, uma vez que ele deu essa profecia, ele foi embora. Era só isso que ele tinha que fazer. E ele nem tinha chegado, sair do palácio, Deus virou para ele, vai lá, volta, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Por quê? Porque Ezequias, quando recebeu essa notícia, ele chorou, se debulhou em lágrimas diante de Deus. E Deus falou, tá bom, vai. Tá bom, vai. E o coitado do profeta, que já tinha acabado de fazer uma afirmação, nem chegou a sair, teve que voltar e falar, olha, tudo bem, mudou. Interessante isso, né? Só que se a gente for agora olhar a profecia de Jesus, principalmente o capítulo 1 de Apocalipse, ele fala, estas coisas escreve e que hão de acontecer. E sabe de uma coisa? Não vai mudar nada. Aquilo que o Senhor Jesus entrega para João, que neste caso agora estava o porta-voz, o profeta, teve que tomar nota e escrever, porque ali não vai haver mudança. Ok? Onde nós estamos? Evangelista. Opa! Evangelista também é um dom interessante de Jesus. Porque o evangelista é aquele que é entusiasmado para falar sobre salvação. O evangelista é aquele que chega assim na cara dura e fala, você precisa aceitar Jesus por causa disso, porque ele morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. Ele não perde tempo com doutrinas, ele não perde tempo com edificação, ele não está preocupado com crescimento espiritual, ele está preocupado com mudança do coração. É isso que ele quer. Então o evangelista, ele é sobretudo um itinerante, ele tem que sair falando de Jesus para as pessoas, mas falar sobre as boas novas, tá certo? Ou seja, evangelista é aquele que proclama as boas notícias. Tá certo? Veja,
Enquanto o profeta atinge o coração, a consciência da pessoa, o evangelista atinge a sua vontade. Ou seja, tem que mexer na vontade do homem para ele mudar o seu posicionamento em relação a Deus. É esse o foco do evangelista. Ele tem que fazer com que a pessoa mude de direção. E para a pessoa mudar de direção, ela precisa ter a sua vontade alterada. Se a pessoa não mudar a vontade dela, endurecer o coração, ela não muda de direção. E não tem quem faça mudar isso. Aliás, é aquilo que eu digo sempre e me repito. O maior problema entre o Senhor Jesus Cristo e eu, sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto o diabo não pede licença, e se ele puder, ele entra na tua vida e te arrasa, o Senhor Jesus Cristo, a mais alta autoridade que existe no universo, através do seu Espírito Santo, ele chega diante de nós e fala: posso? Você deixa? Isso é sublime, meus irmãos. Veja bem, o evangelista, ele tem que conhecer muito bem uma coisa chamada soteriologia. Eita! Soteriologia é o estudo da salvação, dos processos de salvação, tá? O professor, normalmente, quando dá uma aula, ele tem como foco principal a sua classe, quem está ouvindo, tá certo? Um pastor, o foco dele é toda a igreja e todo o seu rebanho. O evangelista, o foco dele é o mundo. Ele não quer saber muito de igreja, ele quer o mundo para o Senhor Jesus. É essa a ideia que arde no coração de um evangelista. Nós vemos que Filipe, lá em Atos 8, ele saiu pregando. Perseguiram, eles saíram, todo mundo correndo de Jerusalém por causa da perseguição, mas ele não quis saber. Lá foi ele falando de Jesus. E fazendo sinais e maravilhas. E ele encontrou um eunuco. O Espírito Santo levou ele até lá. E ele, você entende o que está lendo? Não, mas então dali ele já começou a falar sobre a salvação. O apóstolo Paulo, usando o ministério de evangelismo, ele arranjou argumento para falar de Jesus quando leu uma placa. Uma placa foi um sinal para ele falar de Jesus. Estão lembrados disso? A placa lá em Corinto, ao Deus desconhecido. Ele falou, é este que eu anuncio para vocês. O evangelista é assim, tá certo? Ou seja, o evangelista, ele quer, primeiramente, levar pessoas a Cristo. Mestre. O mestre diz, o Owais, que é uma pessoa dotada de excepcional saber. Disso eu tenho dúvidas. Competência ou talento em qualquer ciência ou arte, né? Ou aquele que dirige um trabalho de qualidade padrão. Fala que o cara é mestre em tecelagem, coisa assim, tá certo? Mas, em Efésios 4:11, o termo significa literalmente ensinador. Ou seja, é aquele que ensina segundo processos, métodos didáticos, apelando para a mente, para a lógica da pessoa, tá certo? O mestre deve se aprofundar, no nosso caso aqui, nas ciências bíblicas, exegese e hermenêutica. Mas o mais importante, sem nunca deixar de depender do Espírito Santo para capacitá-lo. Gente, todos nós que muitas vezes estamos aqui na frente, ficamos surpreendidos quando está falando alguma coisa para a igreja e de repente a gente fala uma coisa que nem esperava falar. Que até fala, bom, alguém
precisava ouvir isso. Estava fora do contexto, mas a gente fala. Tá certo? Por causa da dependência do Espírito Santo. Exegese, gente, tá? É uma análise, interpretação ou explicação detalhada de uma obra ou texto. Tá certo? Ou seja, o grego exegeses significa interpretação ou levar para fora, expor os fatos. Tá certo? E hermenêutica, tá certo? Significa a técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Tinha um pastor que, infelizmente, teve problemas, mas ele disse uma coisa que ficou aqui, gravada na minha cabeça. Ele disse, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É uma palavra muito forte, meus amados. Como que uma heresia tem origem na Bíblia? Infelizmente tem. Por quê? Porque a pessoa faz uma exegese errada e a hermenêutica ainda pior. E aí distorce aquilo que o texto quer dizer e cria uma doutrina totalmente furada, totalmente errada. Daí a dependência do Espírito Santo. O mestre ele tem que conhecer o que são figuras de linguagem. Para interpretar a Bíblia, você precisa saber o que são tipos, o que são hipérboles, o que é uma ironia, o que é um pleonasmo, o que é um eufemismo. E eu posso citar nem sei quantas outras palavras complicadas aqui, mas que na hora em que eu leio o texto, eu tenho que entender claramente aquilo que o autor quer dizer. Aliás, essa é uma das grandes dificuldades dos tradutores da Bíblia. Por quê? Houve quem dissesse, e eu confesso que do pouco que eu conheço, eu posso assinar embaixo, é que você lê a Bíblia em português. E nós temos nem sei quantas traduções aí diferentes. Tá certo? E muitas agora já estão bastante atualizadas. Mas diz que quando a gente lê a Bíblia em português, a gente está lendo a Bíblia em branco e preto. Quando a gente lê a Bíblia no grego, a gente lê ela em Technicolor. Porque o texto grego é muito rico nesse sentido de interpretação. Os tempos verbais, as colocações e tudo, dão uma ideia muito vasta, muito exata. Por isso é que o nosso querido e já falecido Russell Shedd, ele começava a dar uma aula para a gente, e estava lendo na Bíblia, e todo mundo procurando lá o texto que ele estava querendo ler. E ele humildemente falava, não procure na Bíblia de vocês, eu estou lendo no grego. Então ele ia lendo no grego e dando a aula, tal como o grego dizia. Tá certo? O mestre tem por obrigação, primeiro passo, orar, orar e orar. Segundo, estudar o assunto na Bíblia. E tem que estudar muitas vezes com concordância, tem que estudar, se possível, nas outras línguas, nos originais, para poder ter um claro entendimento daquilo que está escrito. Tá certo? Sempre consultar outros textos, mas de confiança. Tem que consultar outros textos com espírito crítico. Tá certo? Ordenar o material de estudo coletado e esboçar, né, o estudo e depois dar a conotação final. Só que um dado que é muito importante é esse aqui, conferir cuidadosamente o estudo. Eu quando fiz esses slides, meu irmão, a cada aula que eu venho aqui, eu pego a apresentação, começo a mexer nela e mudo tudo que eu já tinha feito na semana anterior.
Ainda hoje estava mexendo nesse texto. E fazendo alterações. E buscando mais informações. E buscando mais dados. Aliás, nesse ponto eu sou irrequieto. Eu nunca fico satisfeito com aquilo que eu faço. Eu acabei de fazer, já estou pensando numa maneira melhor de fazer. Tá certo? Por quê? Porque só assim, né, eu posso atingir a excelência. E sabe por que eu tenho que atingir a excelência? Porque lá em Tiago, existe uma recomendação esquisita. Não sejam mestres. Como? Tiago fala isso? Porque aqueles que ensinam vão ser julgados com muito maior rigor. Eita! Então, talvez lá no dia do tribunal de Cristo, tá? Depois o Oswaldinho fala para você sobre o que é o bema, né? Porque existe o tribunal de Cristo e existe o tribunal de Deus. São dois tribunais diferentes. Mas no tribunal de Cristo nós vamos ser avaliados naquilo que nós fizemos. Pode ser que muitos de nós aqui sejam, que bom, tal, né? Entra no gozo do teu Senhor. Mas por que você falou aquilo? Aonde você foi achar aquela explicação? Quem te disse para você falar daquele jeito? Perceberam? É mais ou menos por aí. Tá certo? Pastor. O pastor. Primeiro, o pastor, é claro, é o cara que cuida do rebanho, né? Mas a verdade é que pastor também é o guia espiritual. Ok? O verdadeiro pastorado é um dom de Deus para ser exercido novamente, e não um cargo para ser ocupado. Eita! Lá estamos nós outra vez batendo na mesma tecla, né? E a Bíblia já demonstrava sobre esse aspecto, que muitos haveriam de fazer comércio da igreja. Farão comércio de vós. Eu vi, em roda de amigos, o cara falando, eu vou abrir uma igreja lá, eu falo umas bobagens lá e vou ganhar dinheiro até dizer chega. Já vi gente falar isso. Agora, aquele pastor que se gasta, aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas, é bem diferente. Certo? Eu não sei como é que o Zé não dorme, porque toda vez que ele fala, ele estava à noite em algum lugar. Eu não aguentaria isso, confesso para vocês. É um abençoado de Deus para poder aguentar esse ritmo. Tá certo? Pedro, ele recomenda claramente, né, que para pastorear o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não fazer isso por ganância, mas com o desejo de servir. Certo? Ou seja, um pastor acaba tendo que ser pregador, mestre, administrador, conselheiro. Precisa de ter tudo isso. Mas eu acho que o que mais move o coração de um pastor é o amor. Tem que ser. Porque não dá para aguentar certos irmãos aqui na igreja se o cara não tiver amor, viu? Eu confesso isso. Veja bem, dirigir, presidir, administrar, doutrinar, proteger, tratar, alimentar, visitar, e a parte mais difícil que é disciplinar. Às vezes o pastor vai lá, faz aquela visita cordial, né? Todo mundo recebe, faz até um banquete para o pastor, e ele é recebido com honra, né? Mas e quando o pastor tem que chamar lá no gabinete e falar, vem cá, meu irmão? Não é fácil. Toma um pito do pastor, ou o pastor simplesmente não faz uma coisa que ele gosta, ou não faz simplesmente uma coisa que ele sugeriu para o pastor fazer, pronto, vira, faz um bico tamanho de um bonde. O pastor não liga, não quer saber, e papapá. E o pastor tem que aguentar tudo isso com amor e perseverar ainda cuidando do rebanho. Dons
espirituais pelo Espírito Santo. Vamos ver se eu consigo adiantar isso aqui, porque senão eu não termino isso na quarta-feira que vem. Eu não pretendia entrar nesse tema hoje, mas se eu não entrar, eu realmente não vou conseguir. Os dons espirituais pelo Espírito Santo são aqueles que estão elencados lá em Coríntios, tá certo? Então, lá em 1 Coríntios diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Ué, sabedoria e conhecimento não é a mesma coisa? Não, não é, daqui a pouco eu explico. O outros, fé. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar, operações de milagre, profecia. Eita, de novo. Pois é, está aqui o profeta agora do Espírito Santo, e nós vamos ver como que é a profecia desse profeta. Tá? Discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Tá? E aqui é que até nós usamos esse texto para mostrar o Espírito Santo como pessoa. Por quê? Ele realiza todas essas coisas como lhe apraz. Em outras traduções, como quer. Tá certo? Individualmente. Esses dons, apesar de serem muitos, os 9 dons, não são para serem colocados indistintamente em toda a igreja. Uma pessoa pode ter mais de um dom, mas é individual. Ok? Cada pessoa recebe o seu dom para poder edificar a igreja. Tá? Então, veja bem, todos esses 9 dons, eles têm uma única finalidade. É a edificação e é o crescimento espiritual da igreja. Veja como difere do dom lá do Pai, que era um comissionamento específico para uma pessoa num dado tempo para falar do pecado. O Senhor Jesus também teve profetas específicos num dado tempo para predizer o futuro. Só que agora aqui, esses dons, eles são colocados em todas as pessoas e a finalidade é o crescimento espiritual de todos. Ok? A palavra de sabedoria, tá? É um saber espiritual sobrenatural, porque não é adquirido através do conhecimento humano. É uma concessão, porque permite a pessoa perceber, falar e agir em circunstâncias que os elementos naturais tornam-se inúteis. Tá? Veja que lá em Atos 6, quando Estevão estava ministrando, ele ministrava com sinais e prodígios, tá certo? Que acabou criando problema lá com alguns invejosos. E eles se levantaram contra Estevão. Mas o que acontecia? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Essas pessoas tentaram se colocar contra Estevão, mas os argumentos que ele usava acabava com tudo aquilo que diziam contra ele. Sabedoria. Eu li um livro, eu confesso que eu já nem mais me lembro quando foi, em que tempo foi. Eu, pela misericórdia de Deus, leio muito. E às vezes eu misturo as estações agora. Antes eu não misturava, agora não sei porquê, começa a misturar. Mas eu li o testemunho de uma senhora, esposa de pastor, que ela foi, o marido dela tinha sido convidado para falar numa convenção de jogadores de futebol americano, lá nos Estados Unidos.
Mas ele não pôde ir e pediu para ela ir. E ela falou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso se eu não entendo nada do assunto? Mas o marido exortou, orou, pediu para que ela fosse. E ela na entrevista, parece-me que na televisão, se surpreendeu, conversando com aqueles entendidos no assunto, discutindo o desempenho de atletas e de campeonatos e pontuações, coisa que ela nunca imaginou que ela sabia. Porque Deus revelou para ela naquele momento, para que o testemunho dela fosse um testemunho contundente, válido, naquele ambiente que ela desconhecia. Se eu algum dia me lembrar do livro, eu falo para vocês. Veja bem, a palavra de sabedoria permite que as pessoas conheçam fatos passados, presentes e até futuros. E isso não é futuro adivinhação, né? É algo que Deus dá à pessoa para que a pessoa possa se expressar com exatidão de alguma coisa que vai acontecer. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz claramente que eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Como não? Por isso que eu digo que quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos entender muito bem o contexto e o que determinada palavra está significando naquela frase. Ok? Então vejam bem como fica essa questão de interpretar esse texto. Quando eu fui ter convosco, falando de Deus, eu não fui com ostentação de linguagem, ou seja, falando de maneira rebuscada, ou de mostrar sabedoria humana. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Gente, existem estudos a respeito da dialética, em que você vai aprender a argumentar e a rebater opiniões contrárias. Sabedoria humana, tá certo? E Paulo falou, não fiz nada disso, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então nós vemos que todo esse texto aqui, Paulo está falando, não foi nada de conhecimento humano. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Novamente falando a mesma coisa, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século podem ter. Então, há uma grande diferença entre a sabedoria do homem e a sabedoria que vem de Deus, tá certo? Se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos poder usar esse tipo de sabedoria, ok? Eu diria assim, né, que a sabedoria é a somatória da revelação divina com o conhecimento intelectual que nós temos. Aliás, o Oswaldinho falava no outro dia para mim, né, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Né? E de fato, eu não posso omitir o conhecimento que eu tenho. Eu não posso omitir aquilo que eu aprendi. Eu não posso deixar de lado tudo aquilo que eu li. Isso é conhecimento intelectual. Mas na hora de usar esse conhecimento, eu preciso da sabedoria do alto para poder transmitir o conhecimento segundo a sabedoria de Deus. É essa a ideia.
Veja que a sabedoria, ela é dinâmica. E ela se manifesta através de muitas maneiras. Visões. Lá em Daniel 7, de 1 e 28, Daniel teve a revelação. E ele passou a conhecer algo que ele não conhecia, mas que foi revelado por Deus. Tá certo? Atos 9. Engraçado, eu devia ter minhas anotações aqui, né? Peguem aí Atos 9, de 10 a 16. Deixa eu achar aqui, porque... Esse texto de Atos 9 é quando Ananias recebeu uma visão para que ele fosse falar com Paulo. E ele teve a visão de Paulo orando. Ele viu que Paulo estava ajoelhado, ele teve essa visão. E aí o Espírito falou, vai lá, fala com ele. Ele falou, eu não, tá doido. Vai, porque ele é vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele, como eu gosto dessa frase, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vocês querem vir para um evangelho desse? Mas é o convite que Jesus faz. A palavra de sabedoria também pode ser através de revelação. E nós temos 1 Samuel 10, de 1 a 16, Lucas 22, de 7 a 13. Os irmãos podem tomar nota aí para ler depois, porque eu já estou com o meu tempo estourando. E Atos 27, de 11 a 30. Esse aqui está pertinho, eu vou compartilhar com os irmãos. Atos 27. Se não me falha a memória, é a questão da prisão de Paulo. Paulo estava no meio de uma tempestade, e ele falou, olha, do jeito que a coisa está, o navio vai se perder. Ele teve a revelação de Deus a respeito daquilo que iria acontecer. Mas o centurião achou melhor não dar ouvidos a ele. Tá certo? E, desobedecendo o conselho de Paulo, foi em frente e eles foram bater lá nas pedras de Malta. Foi um dos naufrágios que Paulo sofreu. Ok? Então, a gente vê que essa palavra não foi conhecimento humano, mas conhecimento revelado por Deus. Tá? Aliás, o conselho, né? Em Jesus sabia que Natanael tivera debaixo da figueira. Ele sabia da condição moral da mulher samaritana. Ele revelou que Lázaro estava morto. Nessas três passagens, como que ele soube disso? Quando Natanael foi levado à presença de Jesus, ele disse, eis aí um varão israelita em quem não há dolo. Senhor, tu me conheces? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira.
Já sabia, tá certo? A mulher samaritana. Jesus aproveitou a oportunidade para evangelizar a mulher pedindo água. Me dá de beber. E aí começou o diálogo com ela. E no meio da conversa, o que ele diz? Bem dissestes, não tenho marido, porque este que vive com você não é o seu marido. Você falou verdade, você já tiveste 5 maridos, mas esse que está com você, você não é casada com ele. Aí ela falou, opa, vejo que você é profeta, né? Por quê? Porque descobriu coisas que ela não tinha colocado na conversa. Tá certo? A morte de Lázaro foi a mesma coisa. O Senhor Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente e não fez nada. Isso é para aqueles crentes apressados que oram hoje e já querem a resposta dali 5 minutos. Jesus nem se mexeu, ficou exatamente onde estava. Passou algum tempo, o que aconteceu? Os discípulos, vamos lá, vamos lá. Ele falou, Lázaro está morto. Ele não precisou ir lá para saber que Lázaro está morto. Ele teve a revelação, ele teve a sabedoria a respeito do assunto. Ok? Ele revelou uma jumenta presa. Vai lá, pega o jumentinho, traz para cá, porque eu preciso dele. Um homem levando o cântaro, aonde quer que prepare a ceia. Ele viu o homem levando o cântaro, é lá. Sabia que Pedro negaria. E Pedro, né, como nós sabemos, sanguíneo, jamais te negarei. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tá certo? E óbvio que ele sabia que morreria crucificado. Aliás, isso acho que ele sabia desde a eternidade, porque eles combinaram lá no céu essa obra vicária de Jesus, né, para a redenção da humanidade caída. Né? Corpo me preparaste, eis-me aqui, né, para fazer a vontade do Pai. Então nós vemos que esse tipo de sabedoria é uma sabedoria sobrenatural. Muito embora nós reconhecemos que exista a sabedoria natural. Ok? Mas isso vai ficar um pouco mais claro quando eu falar sobre palavra de conhecimento. Mas para não fadigar os irmãos, porque eu estourei o tempo, eu acredito que se eu parar aqui, eu consigo terminar lá na próxima quarta-feira falando sobre todos os outros dons. Muito embora tenha alguns que eu sei que eu vou me estender um pouco mais. Amém, amados?